Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está com a leitura e interpretação da Bíblia? No episódio passado, nós iniciamos a leitura do livro de Segunda Crônica, segundo livro das Crônicas. Então, no episódio de hoje, já vamos iniciar com algumas reflexões que essa leitura nos proporcionou. Nós vimos que começou o reinado do rei Salomão. Aqui nós podemos ver o cumprimento da palavra de Deus novamente. Nós vimos a aliança de Salomão com o rei de Tiro para a construção do templo e a construção do templo, que eram os planos que Davi fez e entregou para Salomão, assim como nós lemos no final do livro da Primeira Crônica. Lembre-se, se você não leu, recomendo que você dê uma olhada ou dê uma lida também na Bíblia para poder compreender essa trajetória. E aí, nós podemos obter aqui algumas reflexões muito importantes, né? Que as promessas de Deus, elas sempre se cumprem, de alguma maneira. Isso é apresentado de diversos modos no decorrer da leitura da Bíblia. Não só com Davi e Salomão, mas desde Moisés a Abraão, a Jacó e por aí vai. Até o presente momento aqui, né? E depois tem muito mais ainda. Nós vemos também a construção do templo. Nós podemos ver que Salomão ele pediu ajuda e fez uma aliança, ou seja, o que nós podemos ver? Escrevi Davi aqui, Salomão. O que nós podemos ver? Que ninguém faz nada sozinho. Por mais que Salomão era um rei de uma grande nação, não fez nada sozinho, não dá. Precisamos sempre de outras pessoas. E é claro, sempre da mesma maneira que essas pessoas agregam para a nossa vida, nós temos que agregar na vida dessas pessoas também. E um outro ponto muito interessante para finalizar as nossas reflexões e iniciarmos a leitura de hoje é a construção do templo. Porque esse templo tinha um plano que Davi fez, apresentou para Deus, né, claro, entregou para Salomão, trazendo para a nossa vida diária, nossa vida prática, ter um planejamento, viver a partir de um planejamento, seja diário, semanal, mensal, anual e por aí vai, fica mais fácil de nós construirmos aquilo que nós desejamos. Então, um plano, vamos lá, não quer dizer que vá sair certinho, da maneira que a gente deseja, como a gente deseja, com as coisas... Não. Um plano, ele é um segmento, ele é um caminho para nós podermos percorrer e ir construindo aquilo que nós queremos. Claro, pode ser que esse plano mude um pouquinho, altere um pouquinho, mas o objetivo principal é o mesmo. Então, essas são as reflexões que trouxeram, porque o plano era, voltando para a Bíblia, Davi construiu o templo, mas Deus não quis. Então, seu filho vai construir o templo. Então, deu seguimento no plano dele a partir do filho dele. É bem interessante essa parte. Então, lembre-se de deixar suas reflexões, curte o vídeo para ajudar na divulgação, para mais pessoas também poderem ter acesso. E segue nós no canal aí para acompanhar as leituras e interpretações. Tudo bem? Vamos lá. Respira. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6. Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Então disse Salomão: O Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada, em um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa,
em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. E escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tivesse no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste, de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e pus nela a arca, em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. A oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 covados de comprimento, e de 5 covados de largura, e de 3 covados de altura, e a tinha posto no meio do pátio. E pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante a ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê nesse dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca faltará de ti varão de diante de mim que se assentasse sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor de Israel, verifica-se a tua palavra que falaste ao teu servo a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra. Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração de teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante a ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizeram neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus e obra e julga os teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem e teu nome e orarem e suplicarem perante de ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel, e faz-os tornar a terra que lhes tem dado a eles e aos seus pais. Quando aos céus se cerrarem e não houverem chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá chuva sobre a tua terra,
que desde ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um da sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todo o seu caminho, segundo conhece seu coração. Pois só tu conheces o coração dos filhos do homem, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que desde os nossos pais. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, mas vier de terra remota por amor do teu grande nome, e dá a tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa. Então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamado esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração, e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os que cativam os levantem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde foram levados os cativeiros, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a te suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente fizemos, e impiamente obramos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, aqui os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que desde os seus pais e dessas cidades que escolheste, e desde a casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus do assento da tua habitação a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor Deus, não façais virar os rostos do teu ungido. Lembre-se das misericórdias de Davi, teu servo. Lembre-se das misericórdias de Davi, teu servo. Capítulo 7. O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo a sua turma, estavam em pé,
como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé, e Salomão santificou o meio do pátio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto, e a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele tempo celebrou Salomão a festa 7 dias e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês deixou ir ao povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, e a Salomão e a seu povo Israel. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e faz-lhe promessas. E assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer à casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor aparecera de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes o meu estatuto e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes servidos a outros deuses, e vos prostrares a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença a esta casa, que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa, que for tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram aos outros deuses e prostraram-se a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre ele todo este mal. Obediência a Deus, é isso que ele gosta, é disso que Dia gosta. Obediência é realmente o que um pai gosta de um filho, né? Obediência. Vamos lá. Capítulo 8. Salomão edifica cidades. E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nela os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate e Zobá, e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto, e todas as cidades das munições que edificou em Ramate. Edificou também a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, a cidade forte com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate e todas as cidades das munições que Salomão tinha.
e todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto conforme o seu desejo Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Salomão faz tributários os heteus, quando a todo o povo que tinha ficado dos heteus e amorreus, e perezeus e aveus, e jebuseus, que não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram. Salomão os fez tributários, até os dias de hoje. Porém, dos filhos de Israel, de quem Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefe dos seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros, estes, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250, que presidiam sobre o povo. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu o holocausto ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico. E isto segundo o dever de cada dia, ofereceram segundo o preceito de Moisés, nos sábados e nas luas novas, e nas solenidades 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos e nas festas semanais, e nas festas das tendas. Também, conforme a ordem de Davi seu pai, ordenou as turmas dos sacerdotes nos seus ministérios, como também as dos levitas, acerca dos seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estavam ordenando a cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque tal era mandado de Davi, o homem de Deus, e não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da função da casa do Senhor, até se acabar, e assim se aperfeiçoou a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber, a Elote, a praia do mar, na terra de Edom, e enviou-lhe Irão por mão dos seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e as trouxeram ao rei Salomão. A rainha de Sobá vem ver Salomão. Capítulo 9. E ouvindo a rainha de Sabá vem ver Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias, e ouro em abundância, e pedras preciosas, e veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e os seus vestidos deles, e a sua subida, pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: foi verdade as palavras que ouvi da minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria nas suas palavras até que vim e meus olhos o viram. E eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujante a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus. Porquanto teu Deus ama Israel para estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles para fazer juízo à justiça.
e deu ao rei 125 talentos de ouro e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais as rainhas de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E fez o rei corredores de madeira de algumins para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou, e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos, as riquezas e a magnificência de Salomão. E era o peso de ouro que vinha em um ano a Salomão, 666 talentos de ouro, afora o que negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez Salomão 200 pavês de ouro batido. Para cada pavês mandou pesar 600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido, para cada escudo mandando pesar 300 ciclos de ouro. E Salomão o pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e cobriu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, pegado ao trono, e encostados de ambas as bandas no lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali de ambas as bandas, sobre os 6 degraus. Outro tal se não fez em nenhum reino. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque, indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, tornavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata, marfim e bujos e pavões. Assim, excedeu o rei Salomão todos os reis da terra em riqueza e sabedoria, e todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, para ouvirem a sua sabedoria, que Deus lhe dera no seu coração. E eles traziam, cada um o seu presente, vasos de ouro, e vestidos, armaduras e especiarias, cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias de cavalos e carros, e 12.000 cavaleiros, e pôs na cidade dos carros, e com o rei em Jerusalém, e dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedro em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. A morte de Salomão. Os demais sucessos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros das falas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi seu pai. E Reoboão seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 10. A revolta de 10 tribos de Israel. E foi Reoboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo a Jeroboão, filho de Nabate, a qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois,
Jeroboão com todo Israel e falaram a Reoboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo, alivia tu, pois agora a dura servidão de teu pai e o peso jugo que nos tinha imposto e servir-te-emos. E lhe disse: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi, e teve Reoboão conselhos com os anciões, que estiveram perante a Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhai-vos que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falarem boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe deram, e teve conselhos com os mancebos que haviam crescido com ele, e estavam perante ele. E disse-lhe: Que aconselhais vós que responda a este povo que me falou, dizendo: Alivia-nos o jugo do teu pai nos impôs? E os mancebos que com eles haviam crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Reoboão, no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao 3º dia. E o rei lhe respondeu asperamente, porque o rei Reoboão deixou o conselho dos anciões, e falou-lhes conforme os conselhos dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhe acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a que falara pelo ministério de Aías o Silonita. E Jeroboão, filho de Nabate, vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança dos filhos de Jessé, Israel? Cada um às suas tendas? Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim toda Israel se foi para a sua tenda. Porém, quando os filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Reoboão. Então o rei Reoboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos. Porém, os filhos de Israel apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Reoboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. E assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até os dias de hoje. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Agradeço a sua audiência, espero que tenha gostado e vejo você numa próxima. E lembre-se, leia a Bíblia. Até mais!